Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 43, versos 29 até 34. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: Servi a refeição. Serviram-lhe ele à parte, e a eles também à parte aos egípcios que comiam com ele. Porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto isso é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilharam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Queridos, o Velho Testamento todinho aponta para Jesus. No Velho Testamento você tem muitas histórias de personagens reais que viveram a sua vida, mas que Deus permitiu que a sua história apontasse para Jesus. Eles são chamados de tipos. São pessoas que viveram uma vida semelhante àquilo que Jesus passaria no futuro. Amém? Tem muitas histórias assim. Já contei para vocês sobre Boaz e Ruth. Hoje eu vou contar para vocês sobre a história de José. José talvez seja a pessoa cuja vida mais se assemelha àquilo que Jesus passaria. Portanto, Deus, ao contar a história de José, Ele está revelando verdades muito preciosas sobre a pessoa de Jesus, que diz respeito à nossa vida também. Amém? De uma forma bem reduzida e abreviada, José era o penúltimo filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos, com mulheres diferentes. Primeiro com Lia, sua esposa, depois com algumas das suas concubinas, e por fim ele teve com Raquel, a sua última esposa. José era filho de Jacó com Raquel, o penúltimo filho. E a Bíblia diz que ele era o filho amado de Jacó. O mais amado. Certa vez, Jacó, os seus 10 filhos estão no campo, e ele manda José para ver os seus filhos, para ver como eles estavam. E quando ele chega lá no campo, ao invés de ele ser recebido pelos seus irmãos com alegria, afinal de contas, ele foi lá para ver o bem-estar deles. Eles estão com o coração cheio de raiva, de inveja, de ira. E eles resolvem que eles vão matar José. Depois acabam não matando, mas vendem José, e José vai para o Egito. Traíram o seu irmão. Coitado do Jacó, o pai fica dilacerado quando recebe a notícia de que o seu filho amado havia morrido. Mas Deus era com José. E no Egito, a despeito de todas as lutas que ele enfrentou, calúnias, mentiras, Deus era com José. E para encurtar a história, depois de alguns anos, José já é um homem feito. Ele é levantado por Deus como primeiro-ministro do Egito. E não se esqueçam que o Egito naquela época era a maior potência do mundo, como se fossem os americanos hoje. E ele se torna o primeiro-ministro do Egito. Muitos anos passaram e há uma grande fome em Israel. Jacó, portanto, não tinha mais comida, nem para sua família, nem para os animais. Ele manda os seus 10 filhos até José. Não sabia que era o José, mas até o Egito para comprar mantimento. Eu disse 10, porque o mais novo deles, Benjamim, ele deixou com ele. Falou: já perdi José, não vou perder Benjamim, o meu caçulinha. E aí então, eles vão até o Egito. E quando eles chegam no Egito,
quem que está cuidando de todo o celeiro e de toda a comida? José. José agora era um homem feito, eles não o reconheceram, mas José os reconheceu. Ele já se vestia como um egípcio. Os hebreus, que são barbudos, eram diferentes, os egípcios se barbeavam. E aí então José reconhece e ele começa a trocar uma ideia com eles e pergunta: escuta, como é que é a família de vocês? Está tudo bem lá? Tá tudo bem, nós éramos 12 irmãos, um morreu e o mais novo ficou com meu pai. E aí José, sem que os irmãos deles entendam, diz assim: bom, é o seguinte, vocês vieram aqui para comprar comida? Eu só vou vender comida para vocês se vocês me trouxerem o irmão mais novo. E eles não queriam muito, estavam com medo, né, que aquilo podia acontecer, mas depois que voltaram lá para Israel, conversaram com Jacó, tiveram que trazer o Benjamim, que era o caçulinha. E aí então vai Benjamim e chega até lá. O ápice da história, o momento mais importante da história, mais para frente eu vou contar para vocês, é quando José está diante dos seus irmãos e ele se revela a eles: eu sou José, o seu irmão. E aí é uma grande comoção, uma choradeira, porque os irmãos mais velhos reconhecem o que fizeram com ele. Mas José, com todo o amor, toda a misericórdia, ele diz: olha, não se preocupem, Deus me mandou para cá, porque Deus tinha um propósito, Deus ser instrumento de salvação para vocês. Como eu disse para vocês no começo, a história de José aponta para Jesus. Jacó, o pai de José, representa Deus. Da mesma forma que Jacó envia José para os seus irmãos, para verem o bem-estar deles, da mesma forma Deus enviou Jesus. Da mesma forma que os irmãos de José o rejeitaram, o traíram, também o povo judeu rejeitou a Jesus. Da mesma forma que Deus eleva José primeiro entre os gentios, lá no Egito, ele é reconhecido, amado, honrado e respeitado, para depois ser reconhecido pelos seus irmãos. Da mesma forma, Jesus primeiro foi exaltado no meio dos gentios, que somos nós. Mas essa história nos mostra que na última geração, a geração de Benjamim, Jesus vai se revelar para o povo judeu e vai ser instrumento de salvação. Amém? Deus vai falar com você hoje. Amém, querido? Você pode ouvir essa palavra de duas maneiras: ou como uma história qualquer, ou pode tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para você. E eu, assim, para tornar mais fácil o nosso entendimento, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. A primeira pergunta é: como Jesus vê essa última geração? A segunda pergunta: o que Jesus fala para essa última geração? A terceira pergunta é: qual o tratamento que Jesus tem para a última geração? Essas são as perguntas que eu quero trazer para vocês. E por fim eu vou falar para vocês de como essa revelação de Jesus vai ser na última geração. Hoje eu quero dizer para vocês que eu tenho muita convicção de que nós somos a última geração. Porque todas as profecias se cumpriram já. Não tem mais nenhuma para cumprir. O povo de Israel já voltou para a sua terra. Jesus está prestes a se revelar como Messias. Então, através dessas 4 perguntas, você vai tomar posse de bênçãos extraordinárias para a tua vida. Amém ou não? A primeira pergunta é: como Jesus vê a última geração? Da mesma maneira como José viu a Benjamim. Quando eles trouxeram a Benjamim, a primeira pergunta que ele fez: é esse Benjamim o último filho de Jacó? Da mesma forma, Jesus olha para nós hoje como a última geração. Quando a gente olha também, a gente percebe que
ele vê, o texto diz que ele vê a Benjamim, filho da sua mãe. Isso pode parecer estranho, mas eles eram todos irmãos, filhos do mesmo pai, de mães diferentes. Benjamim era o único filho de pai e mãe. Agora veja, assim como no mundo físico precisa de um homem e de uma mulher, que são os pais, para gerar um filho, existe o nascimento espiritual. Diga para o teu irmão, como é que alguém nasce de novo? O pai é Deus, Ele é o pai de todos nós. Quem é a mãe através do qual Ele nos gerou? Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca é visto na Bíblia como mãe. Oh, você está muito revelada. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não é de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Diga, Deus é o Pai. E o instrumento do novo nascimento é a graça. Portanto, assim como Benjamim era filho de José e de Raquel, você e eu somos filhos de Deus pela graça. Olha para o teu irmão do lado, diga, você é filho da graça. Diga, você não é filho da lei. Diga, você é filho da graça. Amém, queridos? Como Deus vê esta geração como uma geração na qual Ele deposita a sua graça. Na graça, o pecador arrependido recebe perdão de Deus. Amém? Então como é que Jesus vê a última geração? Diga assim, como uma geração de graça. Diga assim, como uma geração de misericórdia. O versículo 30 diz que quando ele olhou para Benjamim, olha o que o texto diz: José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Ele não aguentou. Ele conhecia Benjamim como um piazinho, como um molequinho. Ele foi embora, e quando ele vê de novo Benjamim está já um moção, talvez um jovem de 18 a 20 anos, e ele foi chorar. Mas a Bíblia diz que o seu coração foi mexido. Quando Jesus olha para você nesta geração, Ele não olha com indignação, Ele olha com misericórdia. Deus se comove, Jesus se comove quando olha para o povo dessa geração. Diga para a pessoa do teu lado, você move o coração de Deus. Diga, Deus tem misericórdia pela tua vida. Amém ou não? Isso é lindo, irmãos. Isso é tão sério, é tão claro isso na Bíblia. No Velho Testamento, você sabe, o profeta Elias, certa vez, ele ficou tão indignado, porque o rei de Israel estava adorando Baal, que ele chama todo mundo para um confronto lá no Monte Carmelo, e ele manda descer fogo. E Deus desce fogo, e depois ele vai e pessoalmente mata 850 pessoas. Debaixo da lei era assim. Certa vez Jesus estava caminhando com os discípulos, ele passa pela Samaria, e ele é rejeitado. Aí o apóstolo João diz assim: Jesus, se o senhor quiser, eu posso pedir para Deus mandar fogo do céu e consumir esse povo. Jesus vira para eles e diz assim: vocês não sabem qual é o espírito que vocês servem? Porque o Filho do Homem não veio para tirar a vida de ninguém, mas para dar a vida para salvá-los. Jesus deixa claro, eu não estou vindo aqui para matar ninguém não, eu vim aqui para dar a vida por essas pessoas. Diga para teu irmão do teu lado, tempo de graça. Amém ou não? Deus olha para você com graça. E graça é deixar de dar o que você merece, e dar a você o que você não merece. Você merecia o inferno, Ele não vai te dar o inferno. Você não merecia o céu, Ele vai te dar o céu. Amém ou não? Quantos estão debaixo da graça de Jesus? Esse é o tempo que você vive. É claro isso, porque quando Jesus anda em Israel, é a primeira vez que Ele entra numa sinagoga, agora já
ungido pelo Espírito Santo, ele cresceu na sinagoga, mas pela primeira vez, ele como homem de mais de 30 anos, é convidado para ler as Escrituras. Ele lê Isaías 61. E o texto de Isaías 61 fala de dois períodos: do ano aceitável e o dia da vingança. Se você ler o texto lá, você vai ver. Só que Jesus, quando ele lê, ele vai até o ano aceitável e não lê o dia da vingança. Sabe por quê? Porque este período que nós vivemos é o período de graça, onde ele está dizendo para você e para mim: este é o ano aceitável, não é o tempo da vingança. Então, querido, se você tem um inimigo, se tem uma pessoa que está te atrapalhando, não pede vingança para ela, não. Pede a graça de Deus. Pede para que Deus transforme o coração dela, porque o tempo que nós estamos vivendo é o tempo de graça. Amém ou não? Diga assim: como Deus, como Jesus vê essa geração? Diga: com graça, com misericórdia, com compaixão. Olha para o teu irmão, diga: você move o coração de Deus. Seus problemas movem o coração de Deus. Os seus sonhos, as suas dificuldades, tudo isso move o coração de Deus. Amém ou não? Pode até achar que Deus não está se importando. Deus está se importando sim. Assim como José viu a Benjamim e se comoveu, teve que chorar no canto. Deus, quando olha para você, Ele se inclina com misericórdia. A segunda pergunta é: o que Jesus fala para a última geração? Nada mais é do que aquilo que José falou para Benjamim. Ele perguntou: este é o último filho? Eles disseram: é. Ele disse assim: Deus te conceda graça, meu filho. Qual que é a palavra que deve estar na boca do crente? Diga graça, diga graça, diga graça, diga graça, diga graça, diga graça. Estou repetindo porque você não pode esquecer. Quando você sair daqui, para de amaldiçoar a tua mulher. Você quer que a tua mulher seja uma bênção? Abençoe ela. Você quer que teu filho seja uma bênção? Abençoe ele. Fale graça, declare a graça, profetize a graça, creia a graça, invoque a graça, porque este é o tempo da graça. Amém ou não? Glória a Deus. Diga assim: a graça de Deus seja com você, em nome de Jesus. Amém? A terceira pergunta que eu quero fazer aqui: qual é o tratamento que Jesus tem para com a última geração? Aqui acontece uma coisa interessante. Chegam os irmãos, todos eles, e a Bíblia diz que José ordenou na mesa, de acordo com o mais velho até o mais novo. Começou com Rúben, foi até Benjamim, que era o último. E o texto diz que eles ficaram impressionados. Olha, como é que esse egípcio sabe quem é o mais velho e quem é o mais novo? Eles não sabiam, mas era o irmão deles. Falou: você senta aqui, Rúben, Shimeão, você aqui. Foi indo um a um até Benjamim aqui. E eles ficaram olhando um para o outro, falando: o que está acontecendo aqui? Mas acontece que na hora de distribuir a comida, para todos eles foi uma porção igual. Quando chegou na vez de Benjamim, o texto diz que ele recebeu 5 vezes mais. Diga assim: provisão. Querido, o que Deus está dizendo para você, presta atenção, não olhe para a tua conta bancária. Não olhe para o teu patrão. Não olhe para a sua circunstância. O que Deus está dizendo para você, que nesta geração Ele vai derramar 5 vezes mais da provisão. Amém? Você pode crer? Você recebe em nome de Jesus? Não olha para o teu presente, porque Deus pode estar tratando com a tua vida, mas o coração de Deus e o propósito de Deus na tua vida é derramar a provisão 5 vezes mais. O texto diz também, lá em Gênesis, isso está nos 32 a 34, né? Mas no versículo 22,
ele disse que José não deu só 5 vezes mais comida. Veja o que o capítulo 45, verso 22 diz. A cada um de todos eles deu vestes, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Mais uma vez, cada um recebeu uma vestimenta nova. Benjamim recebeu 5. Por que não 4? Por que não 6? Por que não 7? Diga assim, na Bíblia, veste fala de unção. Na Bíblia, veste fala de estatura, de posição. Amém ou não? A Bíblia diz que quando você é perdoado, ele troca as vestes sujas por vestes novas, por vestes limpas. Amém ou não? Quando Elias foi assunto ao céu, foi levado num carro de fogo, Eliseu estava doido para receber a unção dele. De repente ele olha para cima, está caindo uma capa. O que é uma capa? É a roupa dele. E ele pegou aquela capa e recebeu a unção de Elias. Deus está dizendo para você que unção é capacitação. E Deus está dizendo para você que se você está debaixo da graça, Ele vai te ungir e te capacitar 5 vezes mais. Amém ou não? Glória a Deus. Você pode dizer eu creio. Você pode dizer eu recebo em nome de Jesus. E é sobrenaturalmente. Mais uma vez, não olhe para a tua capacidade, não olhe para a tua habilidade, não olhe para a tua força. Olhe para Deus, porque Deus está dizendo que esta unção, esta nova unção, será uma unção sobrenatural. Cutuca o teu irmão e diga assim: para de viver no natural, viva no sobrenatural. Amém ou não? Agora a turma do culto assim não pode responder. Por que 5? Por que 5? Você sabia que o número 5 é o número da graça? Na Bíblia 5. Quantos aqui sabem que 7 é o número perfeito? Número 1 fala de Deus, que é único. Número 2 fala de união. Quando 2 concordam na terra, será ligado no céu. Amém ou não? Número 3 fala da trindade. Número 4 é o número da terra, dos 4 pontos cardeais, as 4 estações. Número 5 é o número da graça. Pastor, você está inventando? Não, não estou inventando, querido. Eu vou te dar algumas provas bíblicas sobre isso. Efésios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo está falando dos dons. Verso 7 ele diz assim: e a graça, diga graça, foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Na sequência do texto, ele vai falar dos 5 ministérios. Os 5 ministérios que ele está citando nesse capítulo foram recebidos pela graça. E esses 5 ministérios nada mais são do que uma unção 5 vezes maior. Apóstolo, diga apóstolo. Profeta, diga profeta. Evangelista, diga evangelista. Pastores, diga pastores e mestres. Vamos lá. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 é o número da graça. Diga para o teu irmão: você está debaixo dos 5. Querem mais prova disso aqui? Quantos aqui já ouviram falar de Noé? Vocês sabiam que o nome Noé significa descanso? Noar, no hebraico, é descansar. A 5ª vez, diga 5ª vez, que o nome Noé aparece na Bíblia, no capítulo 6 de Gênesis, versículo 8, diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Deus está dizendo que ele olha para a terra e não vê ninguém que preste. Mas para Noé, ele achou graça. Diga número 5. O segundo tipo de Cristo que eu quero falar aqui também é o relacionamento de Boaz com Ruth.
Vocês se lembram quando eu preguei aqui sobre Boaz e Ruth? Lembra que eu falei que Boaz representava Jesus e Ruth a igreja? Lembra ou não? A quinta vez, diga quinta vez, que o nome Ruth aparece na Bíblia. Olha o que diz o texto. Ruth capítulo 2, verso 2. Ruth a Moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo apanhar espigas atrás daquele a cujos olhos eu achar graça. Diga para o teu irmão do lado: graça. Diga número 5. É o número da graça. O nome Boaz, vocês se lembram que eu disse que representava Jesus. O nome Boaz significa nele a força. Bo é nele, as é força. Daí vem a palavra Uzi, a metralhadora, potente. Israelense, né? Lógico, usou o hebraico. Diga Boaz, é Jesus. A quinta vez, diga quinta vez, que o nome Boaz aparece. Ele está tendo uma conversa com Ruth. Veja que o texto diz, capítulo 2, verso 8. Então disse Boaz a Ruth: escuta, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, mas ajunta-te às minhas moças. Ruth sai e vai no campo para ver se pega um pouco do que sobrou. E lá ela está, entre aspas, ao Deus dará. Só que lá Boaz encontra Ruth, olha para ela, se engraça com ela e diz: não vai procurar em outro campo não, pode ficar aqui que eu vou comer, eu vou cuidar de você, você vai comer e beber de tudo que você precisar. Amém? Diga assim: 5 é o número da graça. Como Jesus vê a última geração? Vê como a geração que ele vai derramar 5 vezes mais graça, unção. Querido, você pode estar vivendo um momento muito difícil na tua vida, mas saiba de uma coisa: a graça de Deus vai te alcançar. Não importa qual a sua situação. Você pode estar vivendo um momento financeiro difícil, um momento familiar difícil, um momento pessoal difícil, mas ainda assim você está debaixo da graça, porque os irmãos de José estavam vivendo na fome, na escassez, e no meio da escassez, o Senhor derrama sobre a vida deles 5 vezes mais, especialmente na vida de Benjamim, que representa essa última geração. Amém ou não? Querem mais? Quantos aqui gostam de Davi? Quantos aqui creem que Davi foi um homem tremendo na presença de Deus? A quinta vez que o nome Davi aparece na Bíblia é quando o rei Saul chama o seu pai Jessé e diz o seguinte para ele. 1 Samuel 16, 22. Então Saul manda-o dizer a Jessé: deixa ficar Davi ao meu serviço, pois achou graça aos meus olhos. Em outras palavras, quando José derrama sobre Benjamim 5 vezes mais alimento, 5 vestes diferentes, ele está dizendo para Benjamim: Benjamim, eu amo todos eles, mas você vai viver na abundância da minha graça. Amém? Quantos querem viver debaixo da graça? Querido, o diabo quer que você vive debaixo de pessimismo. O diabo quer que você olhe para as dificuldades, que você reclame, que você murmure. Mas Deus está dizendo hoje para você: eu os vejo com graça, com misericórdia, com compaixão. E eu vou derramar sobre a tua vida a minha graça. Diga para a pessoa ao teu lado: toma posse, meu querido, da graça. Amém ou não? Sabe, queridos, o tabernáculo de Moisés, que é literalmente a presença de Deus no meio do arraial, todos os números são múltiplos de 5, porque a graça de Deus estava no meio do povo. Diga 5 vezes graça. Mas Deus nos mostra ainda mais. José não dá só 5 vestes para Benjamim, ele dá 300 moedas de prata. Diga 300. É número de quê? Diga 300.
é o número da vitória sobrenatural de Deus. 300 é o número da vitória sobrenatural. Você quer ver uma coisa? Quando Gideão é chamado por Deus para enfrentar os midianitas, ele tinha milhares de soldados. E Deus falou: não, eu não quero milhares. Se você lutar com milhares, eles vão dizer que você venceu por causa do número de soldados. E Deus foi diminuindo, chegou em quanto? 300. E com 300 judeus, Deus botou para correr milhares de midianitas. Amém? Não, diga 300 é o número da vitória. E o Espírito Santo está dizendo para você: pode estar passando por luta, mas a vitória virá sobre a tua casa, sobre a tua vida, porque o Senhor nesta geração tem vitória. E Benjamim recebe então 300 moedas de prata. Eu já falei isso aqui, mas volto a repetir. Ouro fala de realeza e de divindade. No tabernáculo, tudo que era de ouro dizia respeito à divindade de Deus. Mas prata, em toda a escritura, está ligado à redenção. O preço para ser pago por alguém que precisava de redenção, de libertação, era prata, moeda de prata. No tabernáculo, tudo que é de prata diz respeito à redenção. Diga assim: ouro, divindade; prata, redenção. Para que vocês entendam melhor, a Bíblia diz que Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Aí depois de gerar Matusalém, começou a andar com Deus e andou 300 anos. E foi arrebatado. Não viu a morte. Diga: 300 é o número da vitória sobrenatural. Amém ou não? O vaso de alabastro que foi quebrado por aquela mulher que adorou a Jesus e derramou sobre ele antes da sua morte, os discípulos disseram que seria vendido por 300 denários. O que Deus está te dizendo hoje, querido, é que para a geração de Benjamim, para a última geração, que está aqui para ser o instrumento da revelação do Messias, ele tem 5 vezes mais de provisão, ele tem 5 vezes mais de capacitação, unção. Ele tem o 300 que é o número da vitória. E a prata é o número da redenção. Diga: a tua vitória não está na tua força, nem no teu talento, mas está na redenção do Senhor Jesus na tua vida. Amém? Redimir é libertar. É libertar. Mas aconteceu uma coisa ainda mais extraordinária. Depois daquele banquete maravilhoso que eles estão ali, José despede os irmãos. Só que ele manda um dos seus servos dizer o seguinte: olha, você vai, pega o cálice de prata e ponha no saco de mantimento de Benjamim. E despede os irmãos. Os irmãos estão indo em direção a Israel. Daqui a pouco, os soldados de José chegam. E eles não entendem nada e são levados à força à presença de José. E aí eles disseram assim: como vocês foram tão bem tratados, vocês furtam daquele que os abençoou. E eles então, naquele momento, eles ficam tão quebrantados que eles começam a pedir perdão até das coisas do passado. Eles acabam confessando que eles foram culpados mesmo, e Deus está punindo a gente, porque afinal de contas a gente matou o nosso, vendeu o nosso irmão, mentiu para o nosso pai, e começaram a confessar tudo. Naquele momento que eles estão achando que vai acabar a vida deles, José fala assim: acalmem-se. Tudo isso aqui está acontecendo porque eu quero dizer para vocês quem eu sou. Eu sou José, o seu irmão. E naquela hora há uma choradeira, um quebrantamento, um pedindo perdão para o outro. E José fala assim: não se preocupem, eu não estou aqui porque vocês me venderam. Eu estou aqui porque Deus me mandou
para que eu pudesse ser instrumento de salvação na vida de vocês. Mas eu quero perguntar para vocês, por que esse cálice de prata foi colocado no saco do mantimento de Benjamim? Vocês se lembram na Bíblia de alguém que tinha um cálice? José tinha um cálice. Quem mais tinha um cálice? Quem que falou para Deus assim: Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Que cálice é esse? Esse cálice, querido, é o cálice da sua maldição e da minha maldição. O cálice que estava na boca do saco de Benjamim, no saco de mantimentos, estava vazio. Sabe por quê? Porque um dia Jesus iria ter que beber toda a condenação, toda a maldição. Se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então naquele momento, literalmente a gente vê Deus apontando para a redenção. O cálice fala do receptáculo de toda a maldição que era minha e sua. E ele era de prata, porque a prata é o símbolo da redenção. E ele estava vazio, porque Jesus bebeu o cálice que era seu e que era meu. Amém ou não? E é por isso que um dia Deus vai ser numa grande batalha chamada de Armagedon. Todas as nações vão estar reunidas para destruir Israel. Israel vai estar completamente impotente. Mas a Bíblia diz que aparecerá um sinal dos céus, e o Filho do Homem virá. E a Bíblia diz que todos os inimigos serão fulminados, e que todo Israel será salvo. Como é que eles vão reconhecer que era Jesus e não o Messias deles? Eles verão o sinal dos cravos na mão de Jesus. E do mesmo jeito que os irmãos de José urravam e choravam e confessaram os seus pecados, o povo judeu vai confessar: nós pecamos contra o Messias. Yoshua HaMashiach, Jesus é o Messias. Amém, queridos? Agora não se esqueça, pode aplaudir. Se você quer liberar, várias pessoas querem liberar, aplauda. Agora não se esqueçam, esta revelação não poderia acontecer se Benjamim não estivesse lá. Isto significa que Jesus só se revelará na presença da geração de Benjamim. Tudo já se cumpriu. O pano de fundo geopolítico já está pronto. As nações que vão se levantar contra Israel já estão falando sobre isso. Então, meu querido, é hora de você dar uma ribada no teu corpo. É hora de você largar de lado as tuas miquinhas, as suas amarras, e você começar a viver para o propósito que Deus tem para a tua vida. E o propósito de Deus na tua vida é 5 vezes mais. 5 é o número da graça. Para de reclamar e começa a clamar o poder da graça e a unção da graça de Deus na tua vida, porque você é a geração que está preparando o caminho do Messias. Sem esta geração, aplauda, receba em nome de Jesus. Sem a presença de Benjamim, José não se revelou. Sem a presença da última geração, Jesus não se revelou, não se revelará. Deus já está mexendo, já está movendo. Há um rabino chamado Yitzhak Kaduri. Entra na internet depois para ver. Este homem era o rabino mais respeitado de Israel. Ele viveu até 108 anos, morreu no ano 2006.
Mas no ano 2003 ele começou a ter sonhos. E ele começou a dizer: o Messias me visita em sonhos. E ele me revelou quem ele é. Todo mundo ficou querendo saber quem era o Messias. E ele falou assim: na hora oportuna vocês vão saber. Quando ele já estava quase à beira da morte, ele escreveu uma carta com algumas frases em acróstico dizendo o nome do Messias. Ele disse: um ano depois vocês abram a carta. Um ano depois da sua morte. Ele morreu em 2006, 200 mil pessoas foram visitá-lo no dia do enterro. Um ano depois, em 2007, abriram a carta e o nome que estava escrito em acróstico era Yoshua, o nome de Jesus. Isso causou uma revolução em Israel. Se você entrar no YouTube, você vai ver vários vídeos sobre isso. Alguns dizendo que não era verdadeiro, que não era dele. Mas os próprios discípulos, eu vi um vídeo de um dos discípulos direto dele, agora como um rabino convertido, pregando que Yoshua HaMashiach, Jesus é o Messias, e está detonando uma revolução. Sabe por quê? Porque Deus já reuniu o José celestial, que é Jesus, já reuniu o povo pertinho de si, lá em Jerusalém, lá em Israel. Eles já estão pertinho, já está na hora dele se revelar, mas ele não se revelou ainda. E você, meu querido, você é a geração de Benjamim, é a última geração que é instrumento do derramar da graça de Deus sobre todas as nações. Amém ou não? Glória a Deus. Quando Jesus vier, Ele vai estabelecer um reino de paz. Quando José se revela, ele diz para os seus irmãos: não se preocupem com o passado, está tudo perdoado. Não se preocupem com o futuro, eu vou garantir para vocês que vocês vão estar perto de mim. E ele diz: vocês vão habitar na terra de Gósen. No hebraico, Gósen significa literalmente aproximar-se, chegar perto. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês vão habitar junto de mim. E quando Jesus vier, querido, ele vai morar em Jerusalém, e o seu povo vai estar junto dele. E ele diz assim: seus filhos, seus rebanhos, sua descendência está assegurada, estarão junto de mim. Sabe o que Deus está dizendo para você? Diga para o teu irmão do lado: você é essa geração. Sabe o que o Senhor está dizendo para você hoje? Não se preocupe com a sua família. Está nas mãos de Deus. Ele cuida. Quem pode contra o Senhor, meu querido? Ninguém pode. O diabo quer que você acredite que ele tem poder. O diabo quer que você fique: mas Satanás está cirandando, pastor. Tem gente que fica falando do diabo. Fale de Jesus, fale do poder da cruz, fale da redenção, fale da cruz, fale do sangue, fale da aliança. Fale que ele vai voltar, porque ele vai voltar. Mas antes que ele volte, para se revelar, ele promete que para a geração do fim, ele terá abundância de graça. Diga 5, o número da graça. Eu quero terminar essa palavra dizendo que no hebraico não existe o número arábico. Você não escreve 1, 2, 3. No hebraico, o número 1 é a letra Aleph. Número 2 é Bet. Número 3 é Gimel. Número 4 é Dalet. Número 5 é Re. Diga Re. Digo número 5, letra Re, número da graça. Os rabinos dizem que a letra Re é a letra do nome de Yahweh. E eles entendem que existe uma unção diferente nesta letra. Vocês se lembram da história de Abraão e Sarai, né? Abrão e Sarai, dois homem e mulher já em idade avançada. Ele chamava Abrão e não tinha filhos. Abrão é pai exaltado. Imagine: oi, pai exaltado, tudo bem? E ele devia: que nome horroroso.
Como é que eu sou pai exaltado se eu não tenho filho? Sarai significava meu Senhor. Se você é mulher, diga para a pessoa do teu lado: que bom viver no tempo da graça. Querido, naquele tempo mulher não era nada a não ser de um ser procriador e reprodutor. Nada. O nome de Sara já foi dado para ela chamar o marido dela de meu senhor, não importava quem era. Por isso que Paulo diz que Sara chamava Abraão de meu senhor. Aí Deus um dia reúne os dois, chama os dois e tem uma conversa particular. Eu vou mudar o nome de vocês. É mesmo, Senhor? Por quê? Vou mudar. Eu vou botar uma letra do meu nome. Diga Rei. É a letra da vida. E ele botou essa letra no nome de Abrão e virou Abraham. Por causa dessa letra Rei. Abraham significa pai de muitos povos. Antes ele era um pai exaltado que não tinha filho nenhum. E aí Deus fala: você vai ser pai de muitos povos, não é de um só não. Para Sarai, que significava meu Senhor, ele tira o Yud, que dá o som desse I, Sarai, e bota o mesmo Rei. E ela vira Sarar. Diga Sarar. Sarar é princesa. Então lá naquele tempo a mulher era meu Senhor. Hoje as mulheres são princesas. Se você é marido e não tratar a tua mulher como princesa, você vai dar conta para o Rei dos Reis, porque foi ele que mudou o status delas. Amém, glória a Deus. Então diga para uma mulher que está do seu lado: você é uma princesa do Deus Altíssimo. Amém. Poxa, que bonito, pastor. De que adiantou ele mudar o nome de Abrão e de Sara? Que adiantou, meu querido? Que 9 meses depois ela concebeu Isaac. Você está entendendo? Na força pessoal deles, eles nunca podiam procriar. Já eram velhos. Mas quando Deus botou a letra do seu nome, que representa a graça, o milagre aconteceu. E o Senhor está me mandando dizer para você hoje: Ele é capaz de realizar o teu sonho. Não vai ser pela tua capacidade, não. Não vai ser pela tua inteligência, pelos teus dons. Não vai ser pelas tuas articulações. Vai ser pela graça dEle. Porque quando Deus coloca a graça dEle sobre alguém, essa pessoa vai entrar e vai fazer diferença onde quer que ela esteja, amém ou não? Agora Deus está dizendo para você: viva pela graça, viva pela graça, viva pela graça, viva pela graça. Amém ou não? Fique de pé do seu lugar em nome de Jesus. Apague as luzes. Hoje nós aprendemos que Jesus está para voltar. Não há mais tempo de perder, não. A única maneira de você ser derrotado pelo diabo é não crer no que Deus já fez. Estava lendo a Bíblia outro dia e refletindo algumas coisas. Presta atenção, porque isso é muito tremendo. Ninguém, diga ninguém, nunca morreu na presença de Jesus. Já pensou nisso? Nenhuma pessoa na Bíblia que estava perto de Jesus morreu. Ele encontrou alguns mortos pelo caminho. Encontrou a filha de Jairo, que tinha acabado de morrer, ressuscitou. Encontrou a filha, o filho da viúva de Naim, que tinha morrido no dia anterior, ressuscitou. E aí o enterro virou celebração. Encontrou Lázaro, 4 dias morto, e nem com a pedra no meio ele deixou de viver. Só que tem uma coisa: Jesus está aqui, a pedra está aqui, Lázaro está lá dentro, fedendo há 4 dias. E quando Jesus diz: Lázaro, vem para fora, as pessoas tiveram que tirar a pedra.
Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você já está vivo. A morte já não tem poder sobre você. Só que Deus está tirando. Enquanto você não tirar a pedra, você não vai sair do túmulo. Tem muita gente aqui que já nasceu de novo, mas ainda está vivendo atrás da pedra. E sabe, meu querido, a pedra é lei, porque a lei foi escrita em pedra. A pedra gera morte, porque o pecado gera morte. Mas a graça de Jesus gera ressurreição. E hoje é dia de ressurreição neste lugar. E é dia de você arrancar a pedra. Para de olhar para os seus pecados. Olhe para a graça de Jesus. Eu não estou dizendo aqui para você pecar à vontade, não, porque pecado escraviza. Eu estou dizendo aqui sim, que Deus tem provisão. Se você andou em pecado, se hoje você tomar a decisão de dizer: Deus, eu não quero mais andar em pecado, a graça de Jesus vai te libertar, e você vai viver a vida abundante que Jesus tem. Nunca ninguém na presença de Jesus morreu. Até os ladrões da cruz tiveram que esperar Jesus morrer, porque enquanto o autor da vida estava presente, a morte não tinha poder. E eu declaro na tua vida, meu querido, que o autor da vida, ele te ama e morreu e tomou o seu cálice de condenação, para que você viva em abundância. O inimigo vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida em abundância. Feche seus olhos. Senhor Deus, esta é a geração de Benjamim. Essa é a geração para que o Senhor está abrindo a revelação das Escrituras. Este é o povo, Senhor, que está enxergando todas as coisas acontecerem. Mas eu oro agora, Espírito Santo de Deus, para que aquele que esteja dormindo acorde, para que aquele que esteja amarrado seja livre, para que aquele, Senhor, que está atrás da pedra tenha sua pedra retirada hoje, para sair vivo e experimentar e partilhar do poder da tua graça. Põe a mão no teu coração, diga: Senhor Deus, eu te louvo, porque eu estou vivendo neste tempo de graça e de misericórdia, de vida e não de morte. Em nome de Jesus, eu tiro da minha vida toda pedra, toda condenação da lei, e eu recebo a vida, a graça, a redenção que há em Jesus. Eu estou livre, não vou viver mais amarrado pelo pecado, pelo medo, pela acusação, mas vou viver na abundância e na graça do meu Senhor e Salvador Jesus. Pai, acorda a minha vida, para que eu seja um arauto, um profeta, um farol, para mostrar ao mundo: Yoshua HaMashiach vai voltar na minha geração. Aleluia, aplauda o Senhor, diga: eu creio, diga: eu creio. Quero que você entenda o que é graça, tá? Quantos aqui são pecadores? Diga: eu sou pecador. Quando um pecador judeu ia até o sacerdote para fazer uma oferta, o sacerdote pegava o cordeiro que ele tinha trazido e fazia uma análise minuciosa no animal. Ele não podia ter um osso quebrado, ele não podia ter uma mancha. Ele gastava um tempo analisando o cordeiro inteiro. Ele não analisava o pecador. O que tinha que ser perfeito não era o pecador, mas era o cordeiro. Quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena o viu
e saltou sobre ele, ia tocá-lo, ia abraçar, beijar os seus pés. Ele diz: Maria, não me toques, porque eu ainda não compareci diante do Pai. Hoje, quando Deus olha para você, não é você que Ele analisa. Ele analisa o seu sacrifício. Se o seu sacrifício for perfeito, os seus pecados estão perdoados. Diga assim: Deus, eu sou imperfeito, mas o Cordeiro Santo, Jesus Cristo, é perfeito, e por isso os meus pecados são perdoados. Amém ou não? Mais uma coisa: quando o sumo sacerdote ia entrar no dia da expiação no Santos dos Santos, ele tinha uma corda amarrada no seu tornozelo. Ele tinha que fazer todos os rituais de limpeza. Ele não vestia outra cor senão o branco. Até a roupa de baixo dele tinha que ser branca de linho puro, simbolizando a pureza. Quando ele entrava no Santos dos Santos, todo o povo, mais ou menos assim: vocês são povo e eu sou o sumo sacerdote. Eu estou aqui diante de Deus. Todo o povo está atrás, porque eu estou representando todos vocês. Se o sumo sacerdote fosse aceito naquele dia, e era simples saber se ele era aceito. Se ele não fosse aceito, ele morria. Porque ninguém pode entrar na presença de Deus se não tiver purificado. Isso é tão sério que quando a arca estava indo para Jerusalém, vindo dos filisteus, foi carregado num carro de boi, e o boi tropeçou, e a arca foi cair, e alguém segurou, e morreu na hora. Porque ninguém pode chegar na presença de Deus se não tiver purificado. Mas o sumo sacerdote que entra, quando ele saía de lá vivo, o povo se alegrava, porque por mais um ano eles estavam perdoados. Não por aquilo que eles fizeram, mas por aquilo que o seu representante fez. Se Deus aceitasse o sumo sacerdote, todo o povo estava aceito. Mas o livro de Hebreus diz, meu querido, que Jesus Cristo entrou uma só vez, para sempre, e intercedeu por nós como sumo sacerdote. Por isso, quando Deus olha para a tua vida, Ele olha com graça, com misericórdia, e Ele não vê os seus pecados, mas Ele vê a pureza e a santidade do nosso sumo sacerdote Jesus. Aplauda o Senhor, diga: eu creio, eu creio.